Pessoal, então, como foi combinado, nossa aula não deu certo online, eu vou estar fazendo a discussão do texto que foi produzido, né, com a ajuda de vocês, e vocês vão fazendo as anotações necessárias na atividade. Porque depois dessa atividade é a vez de vocês estarem produzindo os textos sozinhos. Então, essa é a atividade 4A, produzindo coletivamente um conto de assombração. Então, o título, nós tínhamos que colocar o título. Qual é esse título? O Assassino Misterioso. Aí nós vamos começar com a produção. Alice e Maria são amigas inseparáveis, vivem as maiores aventuras, não há o que as assuste. Essa amizade vem desde o jardim de infância. Mesmo tão unidas, são bem diferentes. Alice é calma e super meiga, enquanto Maria adora sempre mostrar sua força e está sempre se metendo em confusão. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente percebe que ele foi escrito no discurso indireto, onde quem fala é o narrador. Por isso, ele começa em terceira pessoa, ó, elas, né? Alice e Maria, eu falo que são elas. E também nesse primeiro parágrafo, o autor já faz a descrição dos personagens, das duas principais personagens, que é a Alice e a Maria. A Alice, ela é calma e super meiga, então aqui ele está descrevendo como é essa menina. E o outro, Maria adora sempre mostrar sua força, está sempre se metendo em confusão. Então, nós podemos ver aqui que faz duas descrições diferentes. Então, cada pessoa tem a sua descrição. Aí, retomando aqui, sábado à noite, sem nada para fazer, Maria liga para Alice. Vamos até aquela casa que dizem ser mal assombrada amanhã? Não sei, pode ser perigoso. O que é isso? Está com medo? Cadê sua coragem? Passo aí às 8 horas. Está bem, agora vá dormir. Como combinado, no horário marcado, Maria chega à casa de Alice, como sempre, com muito barulho. Então, qual a diferença? Então, o primeiro parágrafo eu tinha no discurso direto e no segundo parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto parágrafo, eu tenho o discurso direto, aonde é o próprio personagem que está falando. E esse discurso direto, ele é marcado por alguns pontos, né? Aqui, quando o personagem vai falar, eu uso o travessão, certo? Então, aqui eu tenho dois tipos de travessão. Eu tenho travessão inicial e eu tenho travessão medial. Então, são dois tipos de travessões diferentes também que eu posso usar na produção do meu texto. Dando continuidade. Vamos, acorde, já estamos atrasadas. Alice sai correndo, bate a porta e grita. Aqui eu tenho uma linha no discurso direto e o outro no indireto, onde aqui quem está falando é o narrador. Como que eu percebo que é o narrador? Eu não tenho travessão. Eu vou ter os dois pontos, porque quem vai gritar? Alice. Tchau, mãe, não se preocupe, até a tardezinha estarei de volta. E assim as duas se vão. Era domingo, verão, o sol já estava a todo vapor, assim como as meninas. Chegamos, disse Maria, toda animada. Alice sentiu um arrepio que percorreu todo o seu corpo, apavorante de perto, disse ela. Então, aqui eu tenho outra descrição. No primeiro parágrafo eu tinha descrição de personagem. Aqui eu vou ter a descrição do tempo. Ó, era domingo, então eu tô falando de um dia da semana. Tempo, verão, eu tô falando de uma estação do ano, né? E tinha sol. Se tinha sol, era durante o dia. Aqui também, ó, até a tardezinha ela voltava. Então, quer dizer que ela saiu cedo. Lá no primeiro slide, a gente percebe que elas marcam o encontro às 8 horas. Então, isso é uma descrição de tempo. Então, no texto que vocês vão produzir depois, vocês não podem estar esquecendo essas descrições de tempo, de espaço, as características dos personagens, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que é necessário essas informações para quem está.
As meninas foram entrando para o interior da casa, apenas com a luz do celular, quando de repente perceberam um vulto e um cheiro muito forte. Se olharam e, sem dizer nada, resolveram sair correndo, mas não conseguiram. Apenas um grito muito alto foi possível de ouvir. Então aqui já começa a parte do mistério, né? Onde já acontece algo que a partir dali vai ter que ser desvendado. Perto da casa havia uma mata com muitos animais. Ó, aqui, estou descrevendo o quê? Descrevendo o ambiente. Aonde ficava a casa? Ela ficava perto de uma mata. E como que era essa mata? Ela tinha muitos animais e pessoas que passeavam por ali nos dias mais quentes. Então aqui eu estou descrevendo o tempo e estou descrevendo o ambiente, pois as árvores os deixavam mais agradável. Robson era um desses frequentadores. Enquanto fazia sua caminhada, escutou um grito terrível e depois somente o silêncio. Se dirigiu para o local, deparando-se com a casa. No caminho encontrou um moço, loiro e alto, que passou por ele com muita pressa, sem dizer nada. Robson era muito curioso. Novamente, agora eu vou descrever quem? Eu vou descrever o Robson, que é o outro personagem que vocês criaram. Era muito curioso, devido à sua profissão de detetive. Então, aqui eu tenho duas características dele, uma física e uma psicológica, certo? Devido à sua profissão de detetive, se achava muito sabido. Ó, ele se achava sabido. Então, aqui eu tenho uma psicológica e capaz de desvendar qualquer mistério. Mas dessa vez viu algo que o deixou paralisado, sem saber o que fazer. Duas meninas caídas no chão. Sem pensar muito, pegou seu celular e ligou para a polícia, pois sabia que aquilo era um assassinato. Então, aqui já se sabe que tem um mistério. Qual que é o mistério aqui no caso? Quem matou as meninas e por que fez isso, né? Quando a polícia chegou no local, ele os esperava do lado de fora, muito assustado, seu coração estava disparado. André se apresentou e disse: "O que aconteceu?" Então aqui já entra outro personagem que vocês falaram. No primeiro eu tenho o Robson, que é o detetive, né? E depois eu vou ter o André, que é o policial. Aí ele pergunta, ó, novamente eu vou sair do discurso indireto para o discurso direto. E isso vai ser marcado pelo quê? Pelos dois pontos e o travessão. Então aqui eu tenho uma marca do discurso direto, que é o personagem que vai falar. Não sei, ouvi um grito e corri. Quando entrei, encontrei essa terrível situação. Você as conhece? Já as vi algumas vezes, mas não tinha amizade. Quero ajudá-los, pois sou detetive e tenho bom conhecimento nesses casos. Após muita discussão, André concordou, desde que ele não atrapalhasse as investigações, e assim ele fez. Os dias foram se passando e Robson tinha apenas um pensamento: descobrir quem tinha feito aquela atrocidade com as meninas. Percorreu toda a cidade. Apesar de ser pequena, novamente, ó, aqui eu estou descrevendo o ambiente, eu estou descrevendo a cidade. A cidade era pequena e pacata. Agora tinha uma situação inusitada para resolver. Perguntou a todos sobre o rapaz que tinha encontrado naquele dia, mas ninguém lhe dava uma informação precisa. Fez tocaia na casa por vários dias, mas mesmo assim nada. Ninguém mais voltou lá. Esse vai ser o último dia que vou procurar o responsável. Caso não consiga mais nada, vou deixar com a polícia. Já era tarde da noite. O que eu estou descrevendo aqui, ó? Tempo, né? Estou falando que já era tarde da noite, quando percebeu uma grande sombra negra rondando a casa, até que entrou.
Ele imediatamente ligou para André, que deslocou toda a polícia para o local, mas ele não quis esperar. Pegou sua arma e entrou. Não se via nada, seu coração parecia nem bater. O medo tomava conta de todo o seu corpo, mas a vontade de fazer justiça era maior. Então aqui a gente já começa na parte final, a gente já começa no desfecho do texto, já começa a descobrir quem que fez aquilo e o porquê. Quando se virou, deu de cara com algo muito assustador. Nunca tinha visto algo daquele jeito em sua vida. Um momento terrível, um monstro terrível, com muitos pelos pelo corpo, um cheiro muito forte. Sentiu que suas pernas não respondiam mais e caiu. Acordou somente no outro dia no hospital. Um quarto pequeno com muita iluminação. Quando abriu os olhos, estava André do lado dele. Então aqui, ó, eu tenho a descrição novamente do ambiente. Aqui eu vou descrever o quê? O hospital. E aqui também eu tô descrevendo o personagem, ó. Ele tá falando que é um monstro horrível, com muitos pelos pelo corpo e um cheiro muito forte. Então aqui ele tá descrevendo o quê? Um monstro que ele encontrou na casa. Então é a descrição de outro personagem. E aí, como se sente? Não sei explicar. Pensei estar morto. O que aconteceu? Assim que nos ligou, fomos até o local. Quando chegamos, você já tinha entrado. Entramos e encontramos aquela coisa com você nas mãos. Então agimos, pensamos ser algo de outro mundo, pois tinha a aparência de um monstro, mas quando gritamos, ele se assustou e soltou você. Fomos obrigados a usar força até conseguirmos pegá-lo. Então aqui, ó, tá explicando, já que já é o desfecho, aqui ele já tá explicando, né, o policial, o André, o que aconteceu. Mas o que era aquilo e por que fez aquilo com as meninas? É coisa antiga. As famílias de Maria e do João, aquele moço que disse ter visto, ficamos atrás dele e não tínhamos conseguido nada. Tiveram problemas há muito tempo atrás, por causa de demanda judicial, e o pai dele morreu por causa disso. Ele então jurou que se vingaria e foi isso que fez. Ele a vigiava fazia muito tempo, mas nunca ninguém percebeu nada, até que ele achou uma maneira de fazer o que prometeu. Mas agora está preso e terá muito tempo para pensar em suas atitudes. Quero muito agradecer por sua ajuda. Acredito se não fosse você, demoraríamos muito para pôr as mãos neste safado. Então, esse é o texto que nós produzimos coletivamente, certo? Então, agora, anotem tudo o que eu falei e comecem a produzir o texto de vocês. Lembrando que antes de começar a produção, eu tenho que fazer colocar um título, as características, porque depois eu vou usar essas informações que eu vou estar agregando isso ao texto que eu vou montar. Então, primeiro vem a ideia, para depois vir a escrita do texto, certo, pessoal? Então, é isso. Então, assistam o vídeo, tá? E bom trabalho. Beijos, até a próxima aula.